Em um campo silencioso banhado por névoa, um guerreiro com armadura brilhante encara o horizonte. Ele não teme a morte. Para ele, morrer com honra é viver em plenitude. O nome dele, Samurai. Mais que espadas afiadas, mais que batalhas épicas, os samurais carregavam consigo um segredo. Um código invisível, rígido, quase sagrado, o Bushido. Esse código não apenas guiava suas ações, mas moldava seu espírito, sua moral, seu próprio valor como ser humano. Bushido não era apenas sobre lutar, era sobre quem você escolhe ser na vida, até o último sopro. Imagine viver com a certeza absoluta de que cada gesto seu deve honrar seus ancestrais, que a própria morte pode ser uma escolha. Tudo isso faz parte da cultura samurai, um mundo onde lealdade pesa mais que ouro e a espada é a extensão da alma. Hoje os samurais podem ter desaparecido das batalhas, mas o Bushido ainda ecoa nas empresas japonesas, na cultura pop e talvez até em você, sem que perceba. Prepare-se! Nos próximos minutos você vai cruzar fronteiras entre a guerra, a filosofia e o espírito humano. Você vai descobrir que os samurais não lutavam apenas por terras ou senhores, eles lutavam pelas verdades mais profundas da vida. Este é o enigma que atravessa séculos. E hoje, ele está diante de você. Você está prestes a embarcar em uma viagem ao coração do Japão feudal, onde espadas cruzavam o ar com precisão mortal, mas onde o verdadeiro campo de batalha estava dentro da alma. Quem eram realmente os samurais? Homens de guerra, filósofos com lâminas, ou um símbolo eterno de disciplina, lealdade e coragem? O Bushido, o caminho do guerreiro, não era uma regra qualquer. Era um estilo de vida. Um ideal que dizia que a verdadeira vitória não era derrotar o inimigo, mas superar a si mesmo, mesmo quando a última escolha era a morte pela própria lâmina. Neste vídeo, vamos explorar como esse código moldou séculos de história e influenciou desde batalhas lendárias até a ética moderna do trabalho no Japão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Enigmas da Eternidade, onde mistérios antigos ganham novas perspectivas. Aproveite para se inscrever, deixar seu like se já está curtindo o tema e comenta aqui para mim. De que cidade você está assistindo hoje? É sempre incrível ver até onde esses enigmas alcançam. Prepare-se para descobrir histórias reais que parecem lendas, rituais que desafiam o tempo e uma filosofia que pode te fazer olhar para a própria vida de outra maneira. Agora sim, respire fundo. Coloque-se na postura de um guerreiro. O caminho do Bushido começa agora. A história dos samurais não começou com honra e disciplina. Ela nasceu do caos. No período Heian, o Japão era um mosaico de feudos e castelos, onde a força militar passou a valer mais do que a linhagem ou a religião. Na ausência de um estado forte, famílias poderosas formaram seus próprios exércitos particulares. Surgem os Bushi, guerreiros leais a um clã, não ao imperador. Não havia ainda o caminho do guerreiro, mas havia o instinto da proteção e da dominação. Em meio à crescente instabilidade, esses guerreiros foram se agrupando em torno de códigos de conduta rudimentares. Nascia uma fraternidade não só de luta, mas de valores compartilhados: lealdade, coragem, obediência ao dever. O termo samurai significa aquele que serve. E é isso que os diferenciava dos mercenários. Não matavam pelo ouro, mas pela honra de servir a um senhor, o daimyo. Essa ligação ia além da vida. Era um pacto espiritual. A partir do século XII, as guerras entre clãs se intensificaram. A Batalha de Dan-no-ura, em 1185, marcou o fim de uma era imperial frágil e o início do primeiro shogunato com Minamoto no Yoritomo. O samurai deixa de ser só soldado. Torna-se o pilar do Estado. Nesse momento, o arco e flecha eram mais importantes que a espada. O samurai arqueiro era símbolo de destreza e poesia, com rituais que misturavam arte marcial e espírito. Só mais tarde, a katana se tornaria seu símbolo máximo. Com a unificação militar, o Japão entrou em uma era onde milhares de guerreiros conviviam sob rígida hierarquia. A força já não era suficiente. Era necessário um código moral que controlasse o homem que empunhava a lâmina. Foi nesse contexto
que começaram a surgir os primeiros alicerces do Bushido. Um conjunto não escrito de regras que moldavam o espírito guerreiro. Não era uma lei, mas uma ética invisível, transmitida de mestre a aprendiz. Enquanto o sangue escorria nos campos de batalha, o Bushido começava a plantar a ideia de que o dever do samurai não era vencer, mas manter a integridade. Era preciso matar sem ódio e morrer sem medo. Do caos nasceu uma ordem. Do guerreiro brutal um símbolo de disciplina. Assim o samurai evoluiu de um soldado a um arquétipo humano. Alguém disposto a dar tudo, sem desejar nada além da honra. E era só o começo. O Bushido, traduzido como caminho do guerreiro, não era apenas um código militar. Era uma filosofia de vida. Ele moldou séculos de história japonesa, alimentando o espírito dos samurais como força moral e espiritual que guiava cada escolha, da batalha à família, da honra ao silêncio. Sua essência envolve uma combinação única de confucionismo, budismo zen e shintoísmo. Do confucionismo veio a lealdade ao senhor feudal. Do budismo, a aceitação da morte. Do shintoísmo, a reverência aos ancestrais e à natureza. Assim, o Bushido não era apenas guerreiro, era transcendência. Ao contrário dos códigos típicos de guerra, o Bushido valorizava tanto a espada quanto a conduta. O samurai precisava ser hábil com a lâmina, mas sua força verdadeira vinha do domínio interior. Vencer 1000 inimigos era menos importante do que vencer a si mesmo e seus próprios desejos, o maior de todos os duelos. A prática do Bushido transformava a violência em disciplina. Um samurai que matava sem controle da mente era inferior ao que morria com honra. A bravura sem sabedoria era vista como desequilíbrio. Assim, a coragem, a retidão, a benevolência e a honestidade se tornaram pilares vivos dessa conduta. Não havia espaço para arrogância. O Bushido ensinava a modéstia até na vitória. Um inimigo derrotado era visto como instrumento de aprendizado, não como troféu. A maior glória era manter-se digno diante da adversidade e seguir fiel ao próprio nome, mesmo sob dor, humilhação ou morte. A palavra dada valia mais que qualquer tratado. Para um samurai, faltar com a palavra era ferir a própria alma. Um juramento não era negociável, mas sagrado. Um samurai poderia perder batalhas, riquezas ou posição, mas jamais sua integridade. Honra era o verdadeiro sangue que corria em suas veias. No Bushido, a espada, katana, era chamada de alma do samurai, mas isso só era verdade porque a lâmina era reflexo de quem a empunhava. Um coração impuro fazia de qualquer espada uma simples ferramenta de morte. Só um espírito elevado dava à arma seu sentido transcendental. A filosofia também ecoava no dia a dia. Nos rituais de chá, nas poesias haiku compostas antes das batalhas, no silêncio contemplativo das manhãs. O Bushido não vivia apenas no campo de guerra, mas nas pequenas decisões e nas relações humanas. Era uma forma de existir, e não só de lutar. Esse código também moldou o modo como o samurai olhava para o inevitável, a morte. Sem medo dela, podia haver clareza de propósito. O verdadeiro guerreiro deve sempre estar pronto para morrer, diziam os mestres do Bushido. Não para morrer à toa, mas com sentido, como prova final de fidelidade. Hoje o Bushido ainda repercute, no Japão corporativo, em artes marciais como Kendo, em filmes de samurais e até em missões militares pelo mundo. Sua essência ultrapassou o tempo porque fala sobre algo eterno, como viver com dignidade. No próximo capítulo, veremos como katana, meditação e técnica se uniam nesse caminho. Entre todas as armas da história, poucas carregam tanta mística quanto a katana, a espada curva dos samurais. Forjada em camadas de aço, dobrada e aquecida inúmeras vezes, ela era mais que instrumento de combate. Era a extensão da alma. Segurá-la exigia não apenas força, mas serenidade, precisão e responsabilidade. O processo de criação da katana era quase um ritual. Mestres artesãos trabalhavam em silêncio, com reverência, pois acreditavam que a lâmina continha o espírito do ferro e do fogo. Cada dobra purificava a essência do metal.
Assim como o samurai, purificava seu espírito com disciplina e meditação. Mas a espada só ganhava sua verdade nas mãos treinadas do guerreiro. Por isso, os samurais praticavam kenjutsu, a arte da espada, durante toda a vida. Não se tratava apenas de aprender a cortar, mas de unir corpo e mente num só fluxo. Uma katana não se empunha com ódio, mas com clareza. E é por isso que o treinamento do samurai incluía muito mais do que lutas. A meditação sentada, ou zazen, era parte indispensável do dia. Ali, em silêncio absoluto, ele enfrentava seus próprios medos e sentimentos. Só com esse controle interior, ele podia ser realmente rápido, mortal e justo quando chamado ao campo de batalha. O Zen budismo ensinava que a mente do guerreiro devia ser como um espelho, receptivo, mas sem se apegar às imagens. Um samurai distraído pela raiva ou vaidade era facilmente derrotado. Só a mente vazia conseguia ver o movimento do inimigo antes mesmo que ele agisse. A espada era guiada pela atenção plena. Curiosamente, esse controle também era aplicado fora da luta. Muitos samurais se tornaram mestres em caligrafia, poesia e cerimônia do chá. Não era vaidade, era parte integral do treinamento. O corte perfeito devia vir da mesma quietude que escreve um kanji ou aquece a água. Dominar o gesto era dominar o mundo interno. A espada, então, deixava de ser símbolo de destruição e se tornava símbolo de união. A lâmina podia matar, mas também curar, pois, pelo Bushido, a espada perfeita era aquela que evitava a guerra. O samurai verdadeiro devia ser capaz de vencer sem lutar, só com a força da sua postura e sabedoria. Um golpe somente valia algo se fosse dado pelo motivo certo. Essa ideia aparece em histórias como a de Tsukahara Bokuden, famoso espadachim. Ao ser desafiado por um jovem arrogante, ele perguntou: "Você prefere me derrotar com técnica ou com mente?" O rapaz escolheu a técnica. Bokuden sorriu e apenas virou-se, deixando o duelo sem luta. O vínculo entre corpo e espírito era absoluto. Treinar sem propósito era fútil. Treinar sem alma era perder o sentido do caminho. Por isso, o samurai ensaiava não só a forma do golpe, mas o silêncio após ele. Pois tanto a vida quanto a morte estavam sempre a um fio da lâmina, e a paz interior precisava ser inabalável. Essa união entre espada, mente e espírito ecoou por séculos. Hoje vemos o legado do samurai no kendo, na disciplina dos esportes, no cinema e até em filosofias de vida. Ao entender a katana, compreendemos que o guerreiro ideal não é o que mata, mas o que domina a si mesmo primeiro. Para o samurai a vida era valiosa, mas a honra, Meiyo, era suprema. Se fosse desonrado, perder a vida era menos vergonhoso do que viver em desgraça. A morte, quando praticada com dignidade, era vista como uma forma de lavar a alma, de preservar o nome da família e a própria essência do guerreiro. O ato máximo dessa filosofia era o seppuku, o ritual de suicídio samurai. Realizado com uma pequena lâmina chamada tanto, o guerreiro rasgava o abdômen em silêncio, entregando-se ao destino com autocontrole. Era um gesto extremo de responsabilidade. Não violência cega, mas obediência ao código e testemunho de fidelidade. Muitos ocidentais viram o seppuku como loucura, mas no Japão feudal era o caminho mais digno para reparar um erro, assumir uma falha ou evitar cair nas mãos inimigas. O ato era acompanhado por um amigo íntimo, o kaishakunin, que cortava a cabeça do samurai no momento certo, em um gesto de compaixão. Casos épicos ficaram registrados na história, como o dos 47 Ronin. Após a morte injusta de seu senhor, eles esperaram pacientemente por vingança, mesmo sendo samurais sem mestre, uma condição desonrosa. Ao completarem sua missão, sabiam que seriam condenados. Por isso pediram o direito ao seppuku. Morreram com honra, eternizados como heróis. A relação com a morte era treinada desde cedo. O samurai repetia: "A vida é como o orvalho da manhã. O que fazemos nela é tudo o que temos." Esse pensamento fazia dele alguém temível, não por querer a morte, mas por aceitá-la com serenidade. Um homem que não teme o fim é capaz de feitos incomuns.
Mas o seppuku não era uma simples punição. Também servia como protesto moral. Guerreiros o realizavam quando seus superiores agiam injustamente, como uma forma extrema de denunciar a corrupção e defender a verdade. Era um grito silencioso, porém ensurdecedor, que ecoava muito além da própria vida. As mulheres samurais, chamadas onabugeisha, também podiam recorrer ao suicídio ritual, mas de forma diferente. Em vez do seppuku abdominal, elas praticavam o jigai, cortando a artéria do pescoço com controle e rapidez, para que o corpo permanecesse composto. Era uma forma de proteger a própria dignidade nas horas finais. Com o tempo Edo e o controle rígido do shogunato, o seppuku passou a ser regulamentado como forma oficial de punição. Paradoxalmente, algo que nasceu de um código íntimo de honra foi transformado em ferramenta estatal, um reflexo da tensão entre ética individual e poder político. Ao contrário do que se pensa, o seppuku não era a idolatria da morte, era reverência à vida e ao nome. O samurai sabia que a forma como morremos molda como somos lembrados. Assim, o suicídio ritual era menos sobre dor e mais sobre legado, sobre ser eterno na memória do clã e no coração do povo. Hoje o seppuku é tema de filmes, romances e animes. Não é praticado e nem deve ser, mas o espírito por trás dele persiste. A ideia de assumir responsabilidade total pelos próprios atos, custe o que custar, ainda inspira líderes, pensadores e até profissionais modernos. A morte do corpo virou metáfora do renascimento da honra. O Japão do século XIX estava em ebulição. Por mais de 200 anos, o shogunato Tokugawa controlou o país com mão de ferro, garantindo paz, mas paz à custa de isolamento e rigidez social. Os samurais eram guardiões desse sistema, recebiam estipêndios em arroz, mas estavam presos a uma época que começava a se desfazer. A chegada dos navios negros dos Estados Unidos, comandados por Matthew Perry em 1853, foi um choque. Pela primeira vez em séculos, o Japão viu o poder das nações industriais. O mundo havia mudado, mas os samurais, sustentados por um código ancestral, estavam prestes a descobri-lo da pior forma. O shogunato vacilou entre resistir e ceder, mas o país entrou em crise. Fome, dívida e insatisfação social cresceram. Muitos samurais ficaram sem renda, perdidos em um mundo que já não tinha lugar para a espada. O Bushido estava ameaçado, não por guerra, mas por modernidade. Dentro dessa turbulência, surgiram clãs rebeldes como Satsuma e Choshu, que desafiaram o shogunato. Muitos samurais abandonaram sua lealdade ao shogun para apoiar o jovem imperador Meiji, visto como símbolo de renascimento nacional. A guerra civil, conhecida como Boshin, irrompeu em 1868. Foi uma guerra fratricida. Samurai contra samurai. De um lado, os tradicionais, do outro, os modernizadores, armados com rifles, canhões e ideais ocidentais. Na Batalha de Toba Fushimi, em 1868, ficou claro: a espada perdeu para a pólvora. O fim da classe samurai havia começado. Com a vitória imperial, iniciou-se a Revolução Meiji. O Japão abriu seus portos, adotou tecnologia ocidental, reformou o exército, substituindo espadas por fuzis. Em 1876, uma lei proibiu oficialmente os samurais de portar katanas em público. O símbolo máximo de sua identidade foi retirado. Sem renda, sem função e agora sem honra, muitos samurais caíram na miséria. Alguns se tornaram professores, comerciantes ou oficiais no novo governo. Outros, incapazes de aceitar a mudança, se rebelaram, como no famoso levante de Satsuma, liderado por Saigo Takamori, o último samurai. Takamori, leal ao imperador, sentiu-se traído pelo abandono dos valores tradicionais. Com seus seguidores armados de espadas, enfrentou um exército moderno com armas de fogo. Foram derrotados. Saigo morreu, fiel ao Bushido até o fim. Sua figura virou lenda, inspirando filmes e livros até hoje. Com a derrota da última rebelião, a era dos samurais chegou ao fim. Mas como toda ideia poderosa, eles não desapareceram. Apenas se transformaram.
Sua ética migrou para o exército, para empresas, para a educação. O espírito do Bushido virou a alma invisível do Japão moderno. Assim, os samurais perderam a espada, mas ganharam algo maior: a imortalidade cultural. Como guerreiros foram derrotados, como símbolos se tornaram eternos. E hoje vivem não em campo de batalha, mas na nossa imaginação e na filosofia que nos ainda inspira a lutar com honra em tempos difíceis. O Bushido nasceu no sangue dos campos de batalha, mas hoje ecoa em algo muito diferente, na ética moderna. O código que moldou os samurais encontra agora novas arenas, nas corporações japonesas, nas universidades, nos esportes, nas artes marciais e até mesmo no cinema de Hollywood. Nas empresas japonesas, o Bushido é mais que inspiração, é método, lealdade à organização, disciplina rigorosa, excelência no ofício, honra em cada tarefa. Esse ethos é chamado de Shokunin Kishitsu, o espírito do artesão. Produzir algo perfeito é um dever moral, não só econômico. No exército japonês moderno, embora o país tenha hoje um caráter pacifista, a disciplina, o respeito hierárquico e a mentalidade estoica ainda refletem os valores do Bushido. A máxima, honrar a nação acima de si, se manteve, mesmo que agora sem espadas desembainhadas. No esporte, vemos o Bushido no judô, no kendo, no karatê. Cada saudação, cada postura, cada queda e reerguida não é só técnica, é filosofia em ação. O oponente não é um inimigo. Ele é um espelho para a sua própria superação. A luta não é contra o outro, mas contra si mesmo. No cinema e na cultura pop global, o Bushido foi reinventado. De filmes épicos como O Último Samurai e Rashomon, a personagens de anime como Kenshin ou Zoro. A imagem do guerreiro solitário, guiado por honra e sacrifício, tornou-se um arquétipo universal. Uma nova mitologia. Até no Ocidente, escolas de negócios e livros de autoconhecimento incorporam o Bushido. Conceitos como Kaizen, melhoria contínua, e Gaman, resistência serena, têm raízes profundas no espírito dos antigos guerreiros. O samurai saiu dos campos e entrou nas salas de aula e na vida cotidiana. Mas o verdadeiro legado do Bushido não está apenas em palavras ou práticas. Está na pergunta que nos deixa: como agir com honra num mundo sem espadas? Como sustentar integridade quando ninguém está olhando? Como manter a coragem sem a guerra? Assim, o Bushido se transforma em filosofia de vida. Um convite para cultivar virtudes raras: coragem moral, autocontrole, lealdade aos valores, ética no trabalho, respeito à família, humildade diante da fraqueza própria. Ser um guerreiro no coração em plena era digital. É claro, há críticas. Alguns dizem que o Bushido alimenta autoritarismo ou autossacrifício tóxico. Outros lembram sua ligação com o militarismo japonês no século XX. Mas, quando purificado de extremismos, esse código ainda encanta, como uma bússola ética para uma humanidade confusa. Em última análise, o Bushido nos ensina que a verdadeira espada é invisível. Está na mente, no caráter, nos gestos diários. Que ser forte não é ser violento. É honrar um pacto interno com aquilo que é maior que nós mesmos e viver com dignidade até o último suspiro. O Bushido nos mostra que não é preciso brandir uma espada para ser guerreiro. Cada desafio moderno, uma decisão ética, um ato de coragem, um momento de lealdade, é um campo de batalha invisível. E assim como os samurais, podemos escolher agir com honra, mesmo quando ninguém está observando. A essência do Bushido sobrevive porque ela toca algo profundo: a necessidade de propósito. Num mundo acelerado, barulhento e dividido, essa filosofia nos convida a encontrar silêncio interior, a lapidar o próprio caráter como uma lâmina de katana. Talvez essa seja a verdadeira guerra do nosso tempo: vencer a si mesmo. E então te pergunto, qual é a sua batalha? Que virtude do Bushido você escolhe carregar? Comente aqui. E vamos levar essa conversa para além do vídeo. Se esta jornada pelo mundo dos samurais mexeu com você, curta, compartilhe e se inscreva.
O próximo enigma da eternidade já está a caminho, e eu conto com você para desvendá-lo comigo.